Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana, leciono na Escola Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, do município de São Vicente. Estou aqui para mais uma aula de Química e hoje o tema é reações químicas. Bora lá? Olá, voltei para mais uma aula de Química. Então, hoje iremos falar de reações químicas. Gente, isso é bonito, vocês vão ver que é bonito. Não é tão difícil, mas é bonito. O que evidencia uma reação é a transformação que ocorre nas substâncias em relação ao seu estado inicial, suas modificações, e depende do tipo de reação que os reagentes irão passar. Bom, vou começar com uma frasezinha de uma pessoa que eu gosto muito, apesar de não ter conhecido. Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier diz que nada se perde, nada se cria na natureza, tudo se transforma. Então, vamos lá. Quando a gente fala de reações químicas, na verdade a gente está falando de rearranjo, né? Então, só que dentro desses rearranjo, o que acontece? Existem os reagentes e existem os seus produtos. Então, de um lado, eu tenho os reagentes, que eu vou misturar, e com essa mistura, o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado, ok? Então, olha que frasezinha bonitinha aí. Não há criação nem destruição dos átomos e moléculas. Então, vamos continuar para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Não é difícil não. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar uma reação química, tá? Como que a gente identifica? Pela liberação de energia, calor, luz, tudo isso. Como que a gente identifica? Basicamente através do fogo. Bom, a formação de um sólido, de um precipitado. Então, quando eu misturo algo que de repente vira sólido, eu não tenho imagem para mostrar para vocês, mas depois eu posso estar falando, ok? Formação de gases. Ui, pum, 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 né, gente? É uma formação de gases, ou então aquelas pastilhas efervescentes também formam gases aí, né? Os refrigerantes têm bastante gás, né? Então, que mais? Mudança de aroma, de cor, de sabor. Puxa, deu fome agora. Olha o churrasquinho aí. Olha tudo isso, uma coisa top. Gente, isso tudo é química. Química, olha que beleza. Sem a química a gente não vive, né? Bom, as reações químicas só existimos porque existem as reações químicas, ok? Mais um aí para vocês identificar. Crescimento de um organismo, crescimento de uma plantinha, né? Ó, ela tá crescendo, a própria fotossíntese já é uma reação química. Vamos lá, continuando. Decomposição de um organismo, esse eu gosto, esse eu gosto de zumbi, aí, olha lá, ele tá normal, começa a se decompor, vira um zumbi, assim, ó, decomposição, tá morrendo. E o processo de fermentação, né, um vinho aí, trouxe uma substância alcoólica para mostrar para vocês, o vinho sofrendo uma fermentação, ok? Vamos continuar. Continuando nosso entendimento sobre a química. Então, vamos lá. Vamos pegar etanol, mais gás oxigênio. Vamos colocar calor aí, colocar fogo nisso. Qual é o resultado dessa reação química? Gás carbônico e água. E aí, como que eu vou representar isso quimicamente? Então, nós temos aí uma equação química, tá? Na verdade, o nome disso é um fenômeno, vocês já viram os fenômenos químicos, né? Que é a reação.
E a representação gráfica dessa equação química tá aí. Olha que bonitinho isso. Não se assustem, tá? Então, de um lado, deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. De um lado, nós temos o etanol, certo? Mais, ó o sinalzinho de mais aqui, que bonitinho, mais o gás oxigênio aqui, ok? E esse aqui vai reagir, né? Então, esses aqui são os reagentes, eles vão reagir e vai gerar o quê? Vai gerar dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono e água. Olha lá, que bonitinho isso, gente. Equação química, é difícil fazer isso? Não, vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Mas vocês não vão precisar ficar fazendo isso agora, porque na verdade vocês vão fazer isso aqui mais lá no ensino médio, ok? Iremos ver alguns tipos de reações químicas, tá? As orgânicas e as inorgânicas. Eu vou começar com as inorgânicas, porque elas são mais práticas, mais fáceis. Então, vamos lá. Reação de síntese ou adição. Então, nós temos aí, por exemplo, a letra A mais a letra B, ó. A mais B reagiu, produto C. Ok, continuando. E aí, nós temos, lógico, né? Temos que ter a equação química aí. O que eu tenho aí? Eu tenho uma fita de magnésio. Então, eu tenho aqui o magnésio, né? Ele vai reagir com o oxigênio através da queima. E eu vou ter aqui, ó, o MgO. Juntou os dois, né? Juntou o A mais o B e o resultado, o C. Olha lá. Deu para entender? Então, onde que é utilizado o magnésio? Antigamente, o magnésio, ele era utilizado em lâmpadas de flashes de máquinas fotográficas, tá? O magnésio também, alguns, não sei se vocês já viram aqueles apontador de lápis mesmo, de metal, aquele metalzinho lá é o magnésio, tudo bem? Bom, a Hermione fazendo lá os experimentos químicos. Continuamos com as reações inorgânicas. Vamos falar agora de análise, reação de análise ou decomposição. Lembra quando vocês lêem um rótulo e percebe que nele está escrito assim, algum produto químico que você compra e percebe que está escrito assim, guardar em ambiente seco e fora do calor, da claridade, né? Mas por que isso? Justamente por causa da aceleração daquele elemento químico pela água ou pela luz, tá? Bom, então existe, quando eu falo de análise de decomposição, eu tenho que falar de eletrólise. Eletrólise, o que é? As substâncias se decompõem pela passagem de corrente elétrica. Fotólise, decomposição de substâncias químicas pela luz. E pirólise, decomposição pela ação do calor e do fogo. Lembra do que eu acabei de dizer para vocês. Bom, como que é a representação de análise ou decomposição? Eu tenho o A, o B, mais o C. Como que fica isso numa equação química? Por exemplo, nós temos aqui a cal. Cal é aquela substância que é utilizada na construção civil para fazer revestimentos de paredes e assim por diante. Então, nós temos aí o nome químico da cal é óxido de cálcio, né? Que é a representação para o CaCO, né? Nós temos aqui a representação química dele, o CaCO, né? E é obtida pela decomposição térmica do calcário, que é o Ca, no caso aqui Ca, o CO3, tá? CaCO3, junto com o 3,
a decomposição térmica, pela decomposição térmica aí. Dessa forma, o carbonato de cálcio, na presença de calor, se decompõe em óxido de cálcio. Mas então, ele na presença de calor, ele vai se decompor em óxido de cálcio, tá aqui, né? O O e o Ca, que é o cálcio, e mais o gás carbônico. Então, essa é a reação de análise e decomposição, tá bom? Né? Continuando com as substâncias, com as reações agora de simples troca ou deslocamento. Gente, não é difícil, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Nós temos aqui um elemento químico sozinho, ou seja, simples. Nós temos um elemento composto, né? Aí, aqui, o que acontece? Esse A, que era simples, ele passou a se juntar aqui, formar uma substância composta, e o B, que fazia parte da substância composta, ele ficou sozinho aqui, tá? Então, por isso que é simples troca ou deslocamento, simplesmente deslocar ele, certo? Então, olha lá, quando a gente fala, por exemplo, do ferro, então, se eu pegar um prego, por exemplo, eu tenho o ferro aqui, ó, tá? Eu peguei esse ferro aqui, coloquei dentro de um ácido clorídrico, aqui, ó, a substância de ácido clorídrico. E aí ele começa, o que que acontece ali? É um metal, ele está sendo consumido por um ácido, na verdade, né? Um metal está sendo consumido por um ácido, e o ácido reage com o metal, que é o prego mergulhado lá no ácido clorídrico. O ferro começa a reagir, e aí o que acontece? Desse lado aqui, ele tá sozinho. Então, percebem que ele está sozinho desse lado e ele vai reagir. Aí o que acontece? Ele se junta aqui, ó, com o Cl. Então, o ferro se junta, então ele já não tá mais sozinho, ele tá junto, estamos junto e misturado, né? Então, ele tá junto aqui, e o hidrogênio que estava junto passou a ficar sozinho aqui, ó, tá bom? Então, é isso, simples troca ou deslocamento, tá? Reação de dupla troca. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Então, vamos lá. Nós temos uma substância composta, mais outra substância composta. Aqui nós temos os reagentes, tá? Vai dar origem a também duas substâncias compostas, certo? Então, eles simplesmente vão trocar de lugar, tá? Trocar de parceiro, na verdade. Cada um vai ficar com o outro aí. Que negócio é esse, rapaz? Ah, reação de dupla troca. Bom, então vamos lá. Vamos entender isso aqui, como é que funciona. AB mais CD. Então, o A, ele não quer ficar mais com B. Ele foi lá e ficou com o amiguinho dele, que é o D, ou amiguinha. Aí o B também falou, quer saber? Vou trocar. E vai ficar com C. Tá? Então, olha só, eles simplesmente trocaram, ó, o C ficou com o B e o D ficou com o A. Simplesmente trocaram. Vamos entender isso aqui na equação química. Essa é a reação muito utilizada em vestibulinho, vestibular, né? Uma das mais exploradas aí para a formação de precipitado. Inclusive, se a gente estivesse lá em aula, a gente ia fazer isso aí. E qual é o precipitado? Ele é o cloreto de prata. Cloreto de prata. Então, nós vamos fazer reagir uma solução de cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio mesmo? Tanana, tanana, tanana. Sal, né? Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Então, ele vai reagir com nitrato de prata. A prata liga ao cloro, dando o precipitado. E o nitrato de sódio não aparece, porque ele é muito solúvel em água, então ele não vai aparecer aí. O que vai aparecer é o cloreto de prata,
que é praticamente insolúvel, que é esse desenho aí que eu tô mostrando para vocês, praticamente insolúvel quando se forma e dá origem ao sólido nesse meio todo racional aí, tá bom, gente? Terminamos de ver as reações inorgânicas. Agora veremos as orgânicas. São duas, tá? Não se preocupe. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Pessoal, tá acabando, tá acabando. Agora, reações orgânicas. O que acontece nas reações orgânicas? Nós vamos ver 3 tipos de reações: adição, reações por adição, reações por eliminação e reações por substituição, tá bom? Então, vamos começar aqui pela adição. Vamos pensar, ao pensador lá. Então, reação genérica de adição. Então, nós temos aqui uma cadeia carbônica, ó, isso aqui é o carbono, cadeia carbônica, tá? Mais AB. Então, aqui nós temos o reagente e do outro lado nós temos o produto. Percebe que o AB entrou aqui no produto? A adição. Agora, nós vamos ver por eliminação. Por eliminação, as reações, elas constituem mais de um grande grupo de reações químicas orgânicas. Elas representam o caminho inverso da adição. Então, nós temos, podem observar aqui que ele está ao contrário, tá vendo? Aqui nós temos uma cadeia carbônica, aqui também, só que ele é inverso da adição. Olha, o AB tá aqui embaixo e ele, um sinalzinho de mais aqui, ele passou para o outro lado, tá vendo? Então, essas duas são as de adição e eliminação. Só a nível de entendimento, que vantagem há de produzir esses materiais para o nosso dia a dia? Então, assim, essas reações, elas têm grande relevância e importância industrial, destacando-se, por exemplo, a produção de alcenos, matéria-prima para plástico, como, por exemplo, polietileno, tá? Então, por exemplo, as geladeiras, freezers, o que acontece? Eles são revestidos por plástico, né? Então, o plástico ele é robusto, ele é um isolante térmico, né? Então, ajuda a manter aí. Por que os CDs são feitos de plástico? CD, vinil, né? Antigamente tinha aí o vinil feito de plástico, também justamente por ser bem resistente. E a reação de substituição são aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos de molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. Calma, calma. Só martelando a cabeça mesmo. Então, ó, isso aqui é só para exemplificar para vocês a substituição. Vocês percebem que nessa reação o hidrogênio do CH4 foi substituído pelo cloro, pelo Cl, em uma reação lenta, né? Então você percebe ele aqui, né? E depois ele aqui, ó. Então, ó, ele vem para cá e o Cl aqui, ok? Então, basicamente é isso, gente. Ó, o hidrogênio aqui, ó, é a molécula alvo, tá bom? Então, assim, ó, só para nível de conhecimento mesmo, tá? Então, terminou. Por hoje é só. Só que tem uma coisinha aí para vocês. Vamos ver o que que é? Chegamos ao final dessa aula, só que eu vou me despedir de vocês de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque a professora Jaqueline e eu iremos para o 8º ano. Vamos nos despedindo, só que vem uma fera da física, daquela aula assim, ó, maioral para vocês. Bom, o nome dele é Albert Einstein. Não? Não?
É um alienígena? Ah, não acredito que vem um alien conversar com os meus alunos do 9º ano. Ah, pode parar, né? Ah, não? Não. Ah, é o Albert Einstein? É o Albert Einstein. Gente, brincadeiras à parte, vem para nós, professor Albert Einstein, professor Ricardo, também conhecido como professor Pardal. Seja bem-vindo ao 9º ano, espero que você goste. Jaqueline, a gente se encontra lá no 8º ano, sempre na parceria, hein? Caramba! Tchau, gente! Espero que vocês tenham gostado de química. Sei que é difícil, mas vocês vão ó, tirar de letra. Tchau, um abraço para todos vocês e até a próxima. Olá, pessoal, professora Jaqueline, eu vim me despedir de vocês. Bom, eu e a professora Eliana, a gente vai deixar vocês, mas por um bem maior. Nós vamos deixar com vocês o super especialista, quase um Einstein, professor Ricardo. Ele vai ficar com vocês até dezembro. Nós estamos indo para as aulas de 8º ano. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Foi muito bom o tempo que nós tivemos juntos. Um beijão e aproveitem que o cara sabe muito. Tchau! Atenção, povo primitivo, cambio falando, ser de outro planeta chegando. Alla 9º ano, se preparam, estamos invadindo as suas aulas. Oi, pessoal, prazer. Sou o professor Ricardo, vou substituir. Eu não sei de onde essas meninas viram dizendo que eu sou parecido com o Einstein. Imagina! E aí, XPO? Agora é com você. Acesse a atividade. Ah, vou chorar. Acesse a atividade do blog. As atividades 63, 64, a última de química, porque agora vem física na veia. Não, Ricardo, professor, a bola é sua. Manda brasa para essa turminha maravilhosa, gente. Beijo no coração de todos vocês.